muita honra e respeito que, a partir desse momento, eu me conecto com cada um de vocês que se encontram aqui. E eu quero dizer para vocês que é um sentimento de muita alegria poder ouvir cada palavra, cada depoimento, cada vitória. Nós nascemos para impactarmos o mundo. E quando eu ouço cada um da sua forma, o meu coração, ele se regozija. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não gosto dessa palavra religião. Porque a religião, ela é meio louco, né? Ela nos desconecta de pessoas. A religião, ela é como se fosse uma garrafa. Eu me preocupo com o que está dentro dessa garrafa, que é a espiritualidade. E a espiritualidade você pode buscar aonde quer que seja dentro do seu livre-arbítrio. Nós precisamos nos preocuparmos com o que várias pessoas falaram aqui, que é o corpo, é a alma, é o espírito. De fato, dentro de uma tricotomia humana que nós carregamos. E eu tenho quanto tempo? 30 minutos? Então, passa toda a minha apresentação. E eu quero começar aqui. Vocês já sabem um pouquinho de quem eu sou. E eu quero entregar tudo o que eu senti no meu coração. Daquilo que eu precisei aprender a desconstruir. Para que eu pudesse construir o meu próprio castelo. E quando eu tive que me desconstruir, eu precisei olhar para a minha história. Eu precisei olhar para a minha descendência, para a minha ambiência, de onde eu vim. Que todo mundo aqui tem um pai, uma mãe. Existe uma identidade aí em vocês. E eu vou ser breve em algo que eu quero começar, para eu poder entrar na palestra. Com 9 anos, eu fui abandonada pelo meu pai. E depois disso, eu passei a encontrar, despejar, o encontro dessa figura masculina em outras pessoas. Eu me casei com 16 anos, fui mãe com 17, me separei com 23 anos. E após essa separação, eu caí em uma depressão profunda, onde eu passei 1 ano e 8 meses, trancada dentro de um quarto. Eu passava 5 dias sem tomar banho, eu tinha surtos ao ponto de ver coisas, o meu hipocampo de memória curta foi atingido, e a vida não fazia sentido para mim. E foi quando eu precisei me desconstruir, entender que 25% do meu pai, 25% da minha mãe, 25% da ambiência que eu vim, que me formava 75%. Apenas restava 25% da minha identidade. Não era o suficiente para que eu pudesse sair daquela construção que eu tive até aqueles 23 anos. E foi a partir disso que eu precisei compreender. Pode passar? Eu não vou ter tempo de falar, né? 30 minutos. Eu precisei aprender sobre o que é ser mulher. E eu quero que a partir de agora vocês comecem a pensar aí. O que te ensinaram a ser mulher? Deixa a sua mente fluir aí em pensamentos, em estado de presença. Não economize, porque para mim, o que me ensinaram é que mulher sofre demais, é que ser homem é melhor do que ser mulher, que mulher nasceu para sofrer, que mulher tem que abandonar a sua vida para cuidar dos outros, que mulher não é valorizada, que mulher nasceu para pilotar um fogão, que mulher só sabe gastar dinheiro, que vive na TPM, que menstruação é a pior coisa do mundo, que mulher é de fases e por aí vai.
Só que aquilo que você acredita sobre você se torna realidade. E realmente nós temos que olhar para o nosso papai, para a nossa mamãe com honra. Mas nós precisamos compreender que aquilo que é do nosso papai é do nosso papai, que aquilo que é da nossa mamãe é da nossa mamãe. E que a nossa ambiência atual que nós vivemos, ela precisa ser construída e baseada na sua identidade, em essência, daquilo que Deus nasceu cada uma de vocês para ser. E eu falo isso embaixo de uma autoridade de governo primeiramente sobre ele na minha vida. Mas que a vida, elas são feitas de escolhas. E as escolhas, quem fazemos somos nós. Vocês estão diante de uma pessoa que era para estar morta, enterrada, por conta das minhas dores. Dores inexprimíveis. Gemidos que só quem sentiu uma vez na alma, que reverbera no corpo. Eu buscava, alimentava o meu espírito. Eu alimentava o meu espírito. Maranata, ora vem, vem Deus. E a minha alma gritava. E o meu corpo, ele ardia em chamas. De dor na minha alma. Porque eu queria o meu pai. Eu queria o pai. Eu fui a filha boazinha que não tinha voz na minha casa. Eu vivi muito tempo desconectada da minha própria natureza, de mim mesma. E eu me negava. E quando a gente se nega por meio de não ser respeitada, de ser aceita, de ser rejeitada. Por que você tem se negado? Começa a refletir aí agora. Por medo de não conquistar aquilo que eu desejava. Muitas vezes critiquei outras mulheres. E quando nós criticamos outras mulheres, nós estamos criticando a nós mesmos. O que você tem dito diante do espelho quando você se olha? Você tem se, como a colega aqui falou, você tem se elogiado? Ou você não tem gostado do que você tem visto? Porque durante muito tempo, eu não tinha nem coragem de me olhar no espelho. Quando falamos que mulher nasceu para sofrer, ou que nós queríamos ser homem, nós declaramos sobre a autoridade que deu somente para as mulheres, que foi do poder de nutrir, de acolher. Quando falamos também que é melhor ter amizade com homens do que com mulheres. Que isso, mulheres? Que isso? Quando deixamos de acreditar no nosso próprio potencial. Quando criticamos o nosso ciclo menstrual, que vocês vão entender nesse instante sobre isso. Que foi a virada de chave na minha vida. Porque realmente nós somos feitas de fases. Mas nós podemos usar essas fases ao nosso favor. Eu vou trazer apenas uma, mas eu vou dar um bônus para todas as mulheres que se encontram aqui nesta noite. Cadê minha Geazi? Saiu? Ela vai passar uma lista. Isso é um produto digital que eu tenho sobre a ciclicidade da mulher, que foi algo que eu precisei olhar. Tá? Sobre as minhas fases. Realmente a gente é feita de fases. Mas existem pontos positivos que se nós olharmos dentro de cada um, nós vamos avançar dentro daquilo que nós precisamos. Ela vai passar a lista, vocês vão colocar o nome, o WhatsApp e o Instagram de vocês. Meu Instagram, daqui a pouco ele vai estar embaixo, bem ali.
Eu vou analisar quem me seguiu. Qual vai ser a troca? Vocês me seguirem. A minha equipe vai entrar em contato com cada uma de vocês. Vocês vão receber uma agenda sobre a ciclicidade de todos, pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual, para que vocês possam traçar o melhor momento para vocês fazerem negócio, o melhor momento para vocês recuarem, tá? Isso foi a virada de chave na minha vida. Porque assim, as nossas emoções e os nossos comportamentos predominantes, eles vão se apresentar em cada fase. E nós precisamos olhar para isso. Na pré-ovulatória, nós precisamos de força para fazer as coisas acontecerem pela ação, alta capacidade analítica de concentração e planejamento. Nós temos força mental e pensamentos mais claros, mais disposição para a vida social, extroversão e espontaneidade, maior segurança de nós mesmos, as emoções mais estáveis. Porém, os desafios, eles podem ser manifestados através da imaturidade de uma menina em várias formas. Sabe aquela mulher que durante a sua infância ela não foi ouvida, que você vê uma adulta dando birra? Cuidado com essa fase. Você precisa olhar para a tua fase de 0 a 7 anos, mas eu não posso entrar nisso aqui agora. Com ingenuidade, egoísmo ou teimosia. E as recomendações para essa fase do ciclo é que você aproveite para poder você fazer reuniões, palestras e viagens. Tire os seus projetos do papel, exponha e escolha novas ideias. Quem quer ganhar essa agenda? Ninguém quer ganhar? Se eu falar o valor aqui, vocês vão levantar a mão rapidinho. Vamos lá? Gente, a crise de saúde mental, ela teve um número enorme de afastamentos por ansiedade e depressão ano passado. E o maior número é mulheres. Porque mulheres, os direitos, como a colega falou aqui, esqueci o nome, Selma. Nós precisamos compreender os nossos direitos. Nós carregamos forças de pessoas que estão atrás de nós até a 4ª geração. Mas eu quero saber o que você vai sair daqui hoje compreendendo sobre você, sobre a sua identidade, sobre a essência do que você carrega. O que você vai fazer com tudo isso que você está compreendendo aqui? Independente da família que você veio, da história de vida que você trouxe. Pode passar. E eu quero falar um pouco sobre esse cara que eu admiro muito, o Dr. Hammer. Ele foi o criador da medicina germânica. E vou contar uma breve história sobre a história dele. O filho dele foi assassinado em um barco. E após isso, ele e a esposa constituíram CA. Ele começou a estudar, ele é médico, cientista, teólogo, alemão, criador como eu já falei, da nova medicina germânica. E ele começou a estudar, nessa época ele trabalhava com oncologia. Ele começou a estudar e queria compreender por que aquele câncer surgiu após a morte do filho dele. E ele descobriu. Foi perseguido, para ele poder trazer isso de uma forma para ser validado. Ele foi muito perseguido. E ele conseguiu provar, pode passar, que existe um conflito de choque. Ele identificou correlações entre os nossos sistemas físicos, o nosso cérebro e o sofrimento emocional em nossas vidas. Ei! Jesus sempre será o suficiente para alimentar o teu espírito. Mas olha para a tua alma. Não se esconde, não. Não anula aquela fase que muitas vezes a gente quer colocar uma pedra em cima. Assim como esse celular aqui, ó. A gente quer fazer isso aqui, ó. Em algumas fases da nossa vida. Sabe por quê? Porque aquilo que a alma não é esvaziada, vai reverberar no teu corpo. Assim, com muita honra e respeito à história desse homem.
Ele conseguiu provar. E assim como eu também vivi. Eu vivi desconectada. Você está diante de uma pessoa que já fez direito, que já fez biomedicina, que já foi cabeleireira. Eu não conseguia me achar na minha própria identidade. Calma que eu não sou tão velha. Só tenho 44 anos. Mas o que eu estou trazendo aqui, pena que eu não tenho muito tempo. Tem quanto? Mas eu quero dizer para vocês, ei, olha para aquela história que você não quer olhar. Qual é a parte da sua vida que ainda dói, que ainda grita aí dentro de você? E eu quero trazer um vídeo para finalizar, para que não fique só nas minhas palavras. Assistam com bastante atenção. Pode. Eu trabalho fazendo retratos falados. Trabalhei para o Departamento de Polícia de São José de 1995 até 2011. Eu apareci em um lugar onde nunca tinha estado e tinha um homem com um cavalete. Nós não conseguíamos vê-lo. Me descreva seu cabelo. Eu não sabia o que ele estava fazendo, mas depois de várias perguntas eu percebi que ele estava me desenhando. Me fale sobre o seu queixo. Ele estica um pouco, especialmente quando eu sorrio. Seu maxilar. Minha mãe me dizia que eu tinha um queixo grande. Qual seria a sua característica mais preeminente? Eu tenho um rosto gordo e redondo. Quanto mais velho eu fico, mais sardas eu ganho. Eu diria que tenho uma testa muito grande. Assim que eu terminava o desenho, eu dizia muito obrigado, e elas iam embora. Eu não as via. Tudo o que me disseram antes do retrato foi para fazer amizade com uma outra mulher, Chloe. Hoje eu irei fazer algumas perguntas sobre uma pessoa que você conheceu mais cedo. E irei fazer várias perguntas sobre o rosto dela. Ela era magra, com uma bochecha fina. O seu queixo era um queixo bonito e fino. Ela tinha olhos bonitos. Nariz bonito. Ela tinha olhos azuis, lindos olhos azuis. Aqui estamos. Esse é o retrato que você me ajudou a fazer? E este é o retrato que alguém descreveu de você? Sim, isso é. Ela parece fechada e mais gorda, mais triste também. O segundo parece um pouco mais aberto, mais amigável e feliz. Eu deveria ser mais grata pela minha beleza natural. Isso afeta as escolhas dos amigos que nós fazemos, os empregos a que nos candidatamos, afeta tudo. Não poderia ser mais crítico para a sua felicidade. Você acha que é mais bonita do que você diz? Sim. Nós gastamos muito tempo como mulheres, analisando e tentando consertar coisas que não estão completamente certas. E deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas que realmente gostamos. Você é mais bonita do que pensa. Forte, não é? Durante muito tempo da minha vida, eu desenhei um desenho feio sobre mim. Eu tenho 17 anos que eu busco pelo autoconhecimento, foi a partir dessa depressão. E já bebi de várias fontes, como Leide trouxe aqui. E eu só pude constituir. Agora eu vou me apresentar, colega. Tem como você colocar? Depois a gente volta para isso aí. Eu só pude construir isso aqui a partir do momento que eu olhei para mim mesma. Eu bebi
do ingrediente da garrafa. Para que eu pudesse compreender que nós somos um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. Jesus sempre será suficiente para alimentar o meu espírito, mas o que se encontra na minha alma, para eu poder alcançar o que eu vou trazer para vocês aqui agora, eu precisei procurar ajuda. Eu precisei sentar para aprender. Me permitir em profundidade, em dor, me despir, me desconstruir, para construir a mulher que eu sou hoje. Foi fácil? Não. Tiveram partes que eu queria anular, como por exemplo do abuso quando meu pai foi embora. Eu fui abusada por uma pessoa da minha própria família. Mas eu me permiti. E eu quero que vocês saiam hoje daqui desenhando o desenho mais sincero de um estado de presença, que vocês olhem o que está na alma de vocês, para que venha reverberar no seu corpo, através de alegria, de contentamento, de sentimentos bons. Pode passar. Leide já falou sobre isso aí. Eu só consegui construir um novo casamento, que eu tenho 10 anos com o pastor Tiago, após a minha cura. Carol, essa minha filha, que hoje é médica, para a honra e glória do Senhor, com 26 anos, ela faz parte do meu processo. Quando eu estava... eu falo que ela é parte da minha doença emocional, e Lara, de 7 anos, ela faz parte da minha cura. Se vocês acompanharem o meu Instagram, vocês vão ver. Lara, ela é minha cópia. Sabe a Jane que não teve voz na minha infância? Ela veio para me tratar, para lembrar de quem era para eu ser. Ela relembra todos os dias a minha criança interior. E ali no cantinho é uma filha adotiva que o Senhor me deu a oportunidade de poder experimentar isso. Também como propósito de vida. Eu peguei ela com 28 dias de nascida, ela é minha sobrinha. E hoje ela está com 16 anos de idade. Pode passar. Então eu tenho uma família linda e não é perfeita, mas a gente se encontra nas diferenças, nas nossas diferenças, e a gente se une do nosso jeitinho. Pode passar. O Senhor confiou a mim um projeto por nome de Florescer. Eu administro para o Senhor esse projeto que é dele, ele não é meu. E hoje o projeto ele é uma empresa simples, por nome de Instituto Florescer, onde eu trago treinamentos comportamentais de alta performance. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Lá, o seu sistema endócrino, ele é visitado, libera hormônios, noradrenalina, cortisol, visita o seu sistema límbico no seu córtex frontal e nós fazemos novas conexões sinápticas. Por quê? Repito, porque eu aprendi que antes de você, não adianta, vai ter dia que você vai buscar a Deus e quando você voltar, que você entrar no seu quarto, a tristeza ela vai vir novamente. Realmente, Jesus foi o suficiente, eu clamava, eu orava, mas eu ia, eu glorificava, eu falava em línguas. Eu alimentava o meu espírito e era em espírito e em verdade. Mas quando eu entrava no meu quarto, a tristeza estava na minha alma. E eu precisei visitar, eu precisei compreender a mulher que eu era verdadeiramente. Não as que me ensinaram, que vieram da minha descendência, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó e da minha tataravó. Porque nós carregamos a força das nossas 4 gerações. Pode passar?
Ano passado, mais de 500 mulheres passaram, pode passar, pelo Instituto. O Instituto tem pouco tempo. Eu relutei, eu tive crise de identidade. Eu não queria ser pastora, eu não queria ser ordenada. Eu resisti muito. Por quê? Porque a minha dor foi sobre as pessoas se preocuparem tanto com a religião e ignorarem o que vocês carregam em essência. Eu me preocupo, independente de você ser católica, de você ser espírita, de você ser cristã, com a sua essência. É tanto que eu tenho uma imersão, posso falar? Por nome Identidade Ativada, que é o treinamento comportamental, que é voltado para esse pouquinho que eu te falei aqui, como acontece através da técnica, que fazem vocês compreenderem aonde vocês ficaram desconectados na alma de vocês, se foi de 0 a 7, de 7 a 14 ou de 14 até a idade que vocês estão. Porque o dinheiro para, a nossa vida não rompe, os ciclos se repetem e você não consegue compreender. Jesus, ele foi a âncora da minha vida, sim, realmente. Mas eu precisei esvaziar a minha alma. Eu levei nome de separada, dentro de uma família, que a minha mãe me criou para que a morte me separasse. E aquilo para mim foi como se eu fui no fundo do poço, como se fosse a morte. Então, por isso que durante muito tempo eu tive essa crise de identidade, eu não conseguia me enxergar. O Senhor não permitiu que eu seguisse a carreira que eu queria muito ser delegada, muito. O Senhor não permitiu. Depois eu comecei a estudar biomedicina. Hoje eu entendo por quê, porque eu trabalho com o sistema endócrino. Eu tenho que entender as áreas do sistema límbico que fazem essa neuroplasticidade acontecer em um treinamento comportamental. E vocês, quem me segue, vai sempre me ver eu em cursos, porque eu acredito que eu sou uma eterna aprendiz. Eu não tenho como estar aqui se eu não sentar para escutar, para ouvir. E eu precisei aprender que antes de eu ter alguma coisa, eu tive que ser. Pode ir lá para o final agora? Meio louco, né? Mas deu certo. O que você acredita sobre si mesma se torna verdade para você. E com muita honra, respeito a história de cada uma de vocês que estão aqui, homens e mulheres. O que vocês têm pensado sobre vocês? Qual a verdade que vocês acordam, declaram, alimentam? Eu quero ver um retrato novo. E eu quero declarar energeticamente de algo que o Senhor confiou a mim sobre a vida de vocês, para que vocês possam, a partir de hoje, enxergar com clareza, com precisão, não bebendo somente a garrafa, segurando apenas a garrafa. Beba o líquido que é a espiritualidade, independente de como você busca. Temos um combinado e eu espero ver vocês em outro tempo. Obrigada pela oportunidade, tá? Eu espero que eu consegui passar o meu recado de uma forma que eu nunca palestrei na minha vida, mas a gente tem que ter, né, as experiências para ficar na história. E nesse momento, com muita honra e respeito, eu me desconecto com cada um de vocês em essência. E obrigada, Senhor. Obrigada, Gleide. Obrigada, Micaela, Thaís, por ter me acompanhado, minha copilota. E obrigada.
É isso.